Livros ilustrados com gravuras e mapas. As imagens a seguir fazem parte dos livros ilustrados do século XVI ao XIX, presentes na coleção Flávia e Frank Abubaker. Algumas delas estão inseridas em obras da chamada Brasiliana Clássica. Segundo a definição de Rubens Borba de Moraes, essa categoria compreende os livros raros a respeito do Brasil, feitos de 1504 a 1900, de autoria estrangeira ou nacional. Dentro desse grande conjunto, parte das imagens aparece entremeando os textos principais das suas respectivas obras. Já o outro grupo de representações integra os álbuns iconográficos, nos quais, como a denominação sugere, a iconografia ganha mais destaque e importância do que o conteúdo escrito. Selecionamos ainda algumas imagens dos livros que dizem respeito à história da tipografia no Brasil, testemunhos do processo de impressão dos livros no país a partir do século XIX. Referência 1. A iconografia sobre a Bahia do século XVII está muito associada à Guerra Holandesa, como já é amplamente conhecido. A coleção possui o clássico Rerum per Octennium in Brasilia, de Caspar Barleios, página 214, que contém o mapa Sinus Omnium Sanctorum, do cartógrafo Georg Markgraf, e mais duas gravuras feitas a partir de desenhos do grande artista viajante Frans Post, posteriormente finalizados na Holanda. Referência 2. Aspecto pouco lembrado, a tomada da entrada da enseada de Itapajipe, com destaque para o antigo Forte da Ribeira, é uma das primeiras representações da capital para além do centro, que aparece somente ao fundo da imagem. O núcleo urbano primacial de Salvador foi retratado em uma rica estampa elaborada por Bento Mealhas, publicada no Jornada dos Vassalos da Coroa de Portugal, do padre Bartolomeu Guerreiro, página 208. Autores apontam que exemplares do livro com essa preciosa gravura são particularmente raros, como observamos na coleção. Também bastante valiosa e editada somente em 1644, a História da Companhia das Índias Ocidentais, do importante historiador holandês Johannes de Laet, página 210, possui uma representação da Baía de Todos os Santos muito interessante dentro do repertório visual sobre a Bahia no período. A gravura Vista do Grande Porto da Baía de Todos os Santos, metrópole do Brasil, página 227, também se destaca na iconografia política do século XVII pela sua composição particular, com uma escarpa da capital baiana bastante acentuada e a presença dos brasões da coroa portuguesa tomando boa parte da imagem. A obra faz parte do importante livro português História delle Guerre del Regno del Brasile, de João José de Santa Teresa, página 222, espécie de resposta editorial lusitana pela vitória contra os holandeses. A partir do fim do século XVII, livros produzidos em outras nações europeias ampliaram a iconografia acerca da Bahia. No relato de viagem do francês François Forguer, a gravura São Salvador, capital do Brasil, página 231, é um relevante registro do frontispício da capital no início do século XVIII. Relatos e álbuns testemunham a abundância iconográfica para a Bahia oitocentista. Na coleção estão presentes muitas obras fundamentais, como Atlas para Viajar no Brasil, traduzido do alemão, da dupla J.P. von Spix e C.F.P. von Martius, página 239. Diário de uma Viagem ao Brasil, traduzido do inglês, da autora inglesa Maria Graham, página 234. E Vistas na América do Sul, a partir de desenhos originais feitos no Brasil, o Rio Prata, o Paraná, do inglês William Gore Owsley, página 262. Menos conhecida é a edição italiana do Relato do Príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied,
página 238, onde consta uma valiosa gravura colorida à mão do Porto de Ilhéus, no sul da capitania. Imagens da Bahia que merecem mais atenção e estudo aprofundados acompanham o 4º tomo de Brasil, ou História, Costumes, Hábitos, etc., obra conjunta de Hippolyte Tainaï e Ferdinand Denis, página 236. O livro apresenta assuntos pouco visitados na iconografia baiana, a exemplo da venda e compra de escravizados e a pesca de baleias. Relacionada à política do governo imperial e bastante visitada na pintura e na fotografia oitocentista, a Cachoeira de Paulo Afonso é apresentada na grande publicação, impressa no Brasil, vale frisar, do engenheiro alemão Henrique Guilherme F. Halffet, página 270. Por fim, o conhecido Le Brésil, organizado pelo francês Émile Levasseur e com ampla colaboração do Barão do Rio Branco, página 276, é prova do desenvolvimento técnico da ilustração fotográfica no Brasil no fim do século XIX. A obra apresenta cenas da capital e do interior em ilustrações híbridas, com a inserção de elementos às fotografias, em sua maioria de Guilherme Gensley e Rodolfo Lindemann. Referência 3. Daniel Rebouças. Notas. 1. Sobre a bibliofilia e Brasiliana clássica, ver, entre outros, Brasiliana Itaú, Rio de Janeiro, Capivara, 2014. 2. Bia Correia do Lago e Pedro Correia do Lago, Franz Post, obra completa, 1612-1680, Rio de Janeiro, Capivara, 2006. 3. Émile Levasseur, Le Brasil, em Brasiliana Itaú, Rio de Janeiro, Capivara, 2014, página 196. Sobre hibridismo na litografia a partir da fotografia, ver Joaquim Marçal F. de Andrade, História da Fotoreportagem no Brasil, Rio de Janeiro, Elsevier, 2004. Bartolomeu Guerreiro, 1564-1642. Jornada dos vassalos da Coroa de Portugal para se recuperar a cidade de Salvador, na Baía de Todos os Santos, tomada pelos holandeses a 8 de maio de 1624 e recuperada ao 1º de maio de 1625. 20,5 por 14,7 centímetros. Lisboa, Mateus Pinheiro, 1625. A Jornada dos Vassalos trata da reconquista hispano-lusa de Salvador da invasão da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais em 1625, escrita pelo jesuíta português Bartolomeu Guerreiro, 1564-1642. Salvador era estrategicamente importante por ser o principal porto do Atlântico Sul e a principal cidade do Brasil, tornando-se alvo dos interesses comerciais dos holandeses que desejavam manter ali muitas redes comerciais estabelecidas pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, WIC. Os relatos portugueses são extremamente raros em comparação com os relatos produzidos pelos holandeses. Nesse contexto, a história de Guerreiro é um registro altamente valioso da interpretação portuguesa dos acontecimentos, ainda mais por ter sido publicada apenas cerca de 7 meses após o cerco. É o primeiro registro impresso da retomada da Bahia pela Armada Luso-Espanhola em 1625. Foi feito quase imediatamente após a restauração da Bahia e já estava pronto no fim do referido ano. Há até a suspeita de que tenha sido censurado, nunca confirmada. Há algumas variantes da mesma edição. Seu valor é acrescido por trazer um detalhado mapa de Salvador, gravado em metal de grande raridade. Só as principais coleções têm a Jornada dos Vassalos, relato fundamental para entender a invasão holandesa da Bahia. Pablo Magalhães. A retomada de Salvador pela Jornada dos Vassalos.
A gravura de Bento Mealhas, Benedictus Mealius Lusitanus, é um dos mais detalhados mapas da capital baiana impressos no século XVII, sendo superado apenas pelos mapas desenhados por João Teixeira Albernaz, há cerca de 1616, e Jos Cuca, 1624. Registra a retomada de Salvador pela Jornada dos Vassalos, conflito entre holandeses e forças luso-espanholas ocorrido em 1625. A imagem detalha o cerco aos holandeses pelo mar com a formação da armada luso-espanhola em meia-lua e por terra o posicionamento dos acampamentos militares dos sitiantes ibéricos. Mostra a cidade entre o convento de Nossa Senhora do Carmo, no limite norte, e o mosteiro de São Bento, ao sul, destacando também o dique projetado pelos holandeses no ano anterior. Pablo Magalhães. Imagem, detalhe, a retomada da cidade de Salvador. Johannes de Laat, 1581-1649. História ou relato verídico dos feitos da Companhia Privilegiada das Índias Ocidentais, desde o seu início no fim do ano 636, incluído em 13 livros e ilustrado com várias placas de cobre. Leiden, Bonaventure e Abraham Selvier, 1644. Este livro é valioso. Trata-se da história da Companhia das Índias Ocidentais, atualmente bastante rara, contendo 14 mapas e gravuras que representam as vistas de Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Seu autor, Johannes de Laat, possuía informações privilegiadas por ser um dos Heren 19, ou seja, um dos 19 diretores que formaram a alta administração da empresa que conquistou a cidade de Salvador em 1624. Pablo Magalhães. Imagens. Baía de Todos os Santos. Mapa. Detalhe. Frota marítima em direção à cidade de Salvador. Mapa. Imagem. São Salvador. Isaac Comelin. Vida e atividades de Frederico Henrique, príncipe de Orange. Amsterdã, Iodocus e Ansônios, 1651. Extensamente ilustradas, trata-se das primeiras edições de obras dedicadas à biografia e fatos militares dos 3 estadistas e príncipes de Orange, William de Nassau, Maurício de Nassau e Frederic Hendrik, entre os séculos XVI e XVII. Nas páginas das obras, encontramos folhas de rosto, retratos, brasões e belas ilustrações coloridas à mão, com realces em ouro, além de uma imensa quantidade de informações acerca das conquistas holandesas e do comércio nas Américas. Especificamente sobre a Bahia, as obras trazem 2 representações de um belíssimo apelo colorido das batalhas ocorridas na Bahia, que circularam fartamente na Holanda em particular e na Europa em geral. Mapas sobre a Bahia começaram a ser produzidos poucos dias após as primeiras notícias chegarem no porto holandês, como parte de uma série de iniciativas das Companhias das Índias Ocidentais em consolidar uma versão oficial sobre sua empreitada no Brasil, reduzindo o ruído de possíveis críticas e, ao mesmo tempo, dar conta do interesse sobre os negócios da companhia na Holanda. Imagens eram eficazes em dar credibilidade ao relato escrito nos livros. Daniel Rebouças. A captura de um butim de açúcar na Baía de Todos os Santos em 1627. A gravura representa o ataque de Piet Hein, 1577-1629, ao Recôncavo Baiano em 1627. Eficiente almirante a serviço da Companhia das Índias, foi um dos responsáveis pela captura de Salvador em 1624, conduzindo o assalto à capital. Em 1627,
Piet Hein voltou a atacar e esteve por 2 vezes na Baía de Todos os Santos. A primeira delas foi no dia 1º de março e a segunda em 10 de junho, quando saqueou 22 navios, em um total de 2.000 caixas de açúcar. No entanto, perdeu a capitania Amsterdã, ou seja, seu navio principal, que encalhou no Banco da Panela, um depósito de areia defronte ao Forte de São Marcelo, frontal à cidade, indo a pique após ser bombardeado a partir dos fortes da Cidade Baixa. Pablo Magalhães. Imagem. Detalhe. Ataque de Piet Hein. São Salvador. Mapa de Claes Jansson Fischer, artista contratado pela Companhia das Índias Ocidentais, que com o auxílio do cartógrafo Herritz, funcionário da companhia, produziu uma das primeiras imagens sobre os eventos na Bahia. Politicamente engajada, a imagem era uma representação dramatizada da batalha, com uma sensível deformação da dimensão da Baía de Todos os Santos para destacar a força da esquadra holandesa diante dos ataques de defesa dos portugueses. Daniel Rebouças. Caspar Barleios, 1584-1648. História dos feitos recentemente praticados durante 8 anos no Brasil e noutras partes sob o governo do ilustríssimo João Maurício Conde de Nassau. Amsterdã, Johannes Blaev, 1647. A obra mais famosa sobre o Brasil holandês, escrita pelo poeta e humanista Gaspar Barleu, ou, em latim, Caspar Barleios, panegirista do conde João Maurício de Nassau. Publicado originalmente em 1647, o trabalho tinha como objetivo fundamental tornar públicos na Holanda os feitos do governo de Nassau, criando estofo político para a manutenção das ações holandesas do outro lado do Atlântico. A obra traz 3 representações fundamentais para a iconografia setecentista sobre a Bahia, e todas elas fazem referência à presença da esquadra naval holandesa, em razão do caráter político da publicação. 2 gravuras foram feitas a partir dos desenhos do importante pintor Frans Post. Uma delas, reproduzida ao lado, apresenta a vista da região da Penha, adentrando a Baía de Todos os Santos. Segundo a bibliografia especializada sobre o autor, Post finalizou os desenhos para encaminhar ao gravador Jan Broosterhausen por volta de 1645, tendo como base esboços, atualmente perdidos, feitos ao longo dos anos. Outro desenho apresenta um incêndio em engenhos na Bahia, datado de abril de 1640. Pablo Magalhães e Daniel Rebouças. Imagem no topo da página. Forte de São Bartolomeu. Esta é a gravura original que foi reproduzida em obras posteriores, ver páginas 162 e 168, mostrando o Forte de São Bartolomeu, que esteve sob ataque dos holandeses em 1638. Pablo Magalhães. Imagem à direita da página. Baía de Todos os Santos. Em detalhe do mapa de origem holandesa, ficou registrado em linha pontilhada todo o itinerário dos invasores nos dias seguintes ao desembarque das tropas de Nassau, em abril de 1638. Os termos empregados, alguns em latim, significam: aqui vêm os expedicionários, atual Rio do Cobre, engenho Tapajipe de Diogo Muniz. Neste ponto contava a proibição para evitar inimigo. Forte de Monte Serrat. Pablo Magalhães. Caspar Barleios, 1584-1648. História dos feitos recentemente praticados durante 8 anos no Brasil sob governo do príncipe João Maurício de Nassau. 16 por 9,5 centímetros. Cleves Tobias Silberling, 1659. Essa tradução alemã do livro de Barleios é mais rara do que a segunda edição latina, também impressa por Tobias Silberling.
tem a particularidade de possuir um relato da vida do Conde de Nassau após sua partida de Pernambuco, que não existe em outras edições. Traz um mapa voltado para o oeste com os limites geográficos do Brasil holandês, Brasília sub-regime Batavorum, Sergipe e litoral norte da capitania da Bahia, incluindo os rios Real, Itapicuru e Joanes, bem como a localização da Torre de Garcia Dávila em Tatuapara. Outro mapa com título em alemão e feito exclusivamente para esta edição indica as conquistas holandesas na África e América do Sul, revelando a dimensão atlântica da guerra contra os territórios e entrepostos portugueses estabelecidos no Tratado de Tordesilhas. Pablo Magalhães. Imagens. As regiões da América e da África que foram conquistadas por neerlandeses. Detalhe: Costa Baiana. Brasil sob o regime holandês. O mapa mostra a extensão territorial do Brasil holandês no seu apogeu por volta de 1640, incluindo as capitanias de Pernambuco, Paraíba, Itamaracá, Rio Grande e Sergipe. A pressão militar dos holandeses sobre a Bahia foi constante entre 1638 e 1640, com a destruição dos canaviais de parte a parte. O mapa mostra a casa da Torre de Garcia Dávila em Tatuapara, atual Praia do Forte, para onde se retirou os 1.300 homens do exército de Pernambuco em 1637. Um detalhe importante é a indicação minuciosa do caminho por terra, linha pontilhada, entre a Bahia e Pernambuco, a mesma rota que, em parte, foi trilhada pela marcha militar chefiada por Luiz Barbalho Bezerra entre o Porto do Touro, no Rio Grande, e a cidade de Salvador. Pablo Magalhães. João de Medeiros Correia. Perfeito soldado e política militar. Lisboa, com todas as licenças necessárias. Na oficina de Henrique Valente de Oliveira, ano 1659. Livro procurado por colecionadores de Brasiliana por trazer a gravura de R. Rodolph, impressa em 1659, intitulada Jerônimo Ataídios de Atóquia, Conde Olim Ultra, província de Montana, Nunc Totius, Brasil, moderador, aos 37 anos de idade, em latim. Trata-se do retrato de Dom Jerônimo de Ataíde, 1610-1665, sexto conde de Altóugia, que serviu como governador e capitão-general do Estado do Brasil. Dom Jerônimo de Ataíde foi um dos nobres que apoiaram ativamente a restauração da independência de Portugal em 1640, após 60 anos de domínio espanhol, sendo parte do círculo que apoiava a aclamação de Dom João IV, o primeiro monarca da dinastia de Bragança, no trono português. Sua fidelidade à nova dinastia garantiu a ele um papel de destaque nos círculos políticos da época e o levou a ocupar vários cargos importantes no governo, como Conselho de Estado, o principal órgão de aconselhamento do rei. Foi governador-geral do Brasil entre 1654 e 1657, logo após a expulsão dos holandeses de Pernambuco, período decisivo para a consolidação do país. A sua atuação na capitania da Bahia insere-se em um contexto de reconstrução e reorganização, tanto no plano militar quanto no econômico. Uma das principais preocupações de Dom Jerônimo foi a defesa contra possíveis novos ataques estrangeiros, especialmente dos holandeses, que poderiam tentar retomar o Brasil. Ele ordenou a construção de fortificações, principalmente na Bahia, que manteve sua posição estratégica como centro administrativo e militar da América Portuguesa. Pablo Magalhães. Alexandre de Gusmão, 1629-1724. Escola de Belém, Jesus nascido no presépio. Évora, Oficina da Universidade, 1678. O livro Escola de Belém, Jesus nascido no presépio, 1678,
escrito pelo jesuíta Alexandre de Gusmão, 1629-1724, e publicado em Évora, Portugal, é uma obra religiosa que faz parte da literatura barroca e jesuítica do século XVII. Alexandre de Gusmão foi um destacado intelectual e membro da Companhia de Jesus, tendo dedicado grande parte de sua vida à produção de textos de caráter devocional e catequético. O título da obra já aponta para a centralidade do tema da Natividade de Cristo, ocorrida no presépio em Belém, e indica uma abordagem didática e formativa, como sugere a palavra escola no título, frequentemente usada na literatura religiosa da época para indicar instrução espiritual e moral. Em termos estilísticos, o livro está alinhado com as características do barroco, corrente literária e artística marcada por uma linguagem rica em metáforas, simbolismos e figuras de linguagem que buscam elevar a espiritualidade e a devoção por meio do encantamento estético e do mistério. Gusmão usa, portanto, elementos retóricos para despertar nos leitores não apenas a compreensão intelectual dos mistérios divinos, mas também uma experiência emocional e espiritual profunda. A publicação em Évora, um importante centro editorial e religioso do século XVII, em Portugal, reflete a importância da obra no contexto da Contra-Reforma Católica, em que os jesuítas desempenhavam um papel crucial na disseminação dos ideais católicos em resposta ao protestantismo, enfatizando o ensino religioso, a moral cristã e a espiritualidade devocional. Pablo Magalhães. Imagem. Gravura alegórica da fundação do Seminário de Belém de Cachoeira. John Scamelin, Bucaneiros da América. Londres. Printed for William Crook, 1684. A primeira edição inglesa do famoso livro sobre piratas de Alexandre Olivier Scamelin, nascido há cerca de 1645, morto por volta de 1707, com a rara quarta parte de Basil Ringrose, descrevendo viagens do capitão Bartholomew Sharp, tornando-se uma das principais fontes para a história dos bucaneiros ingleses e franceses que assediaram e atacaram as colônias espanholas, principalmente no Caribe, durante o século XVII. O relato de Scamelin narra as aventuras, a vida, a moral, os saques, as pilhagens dos piratas que navegaram pelos mares na última parte do século XVII, juntamente com uma descrição completa do Caribe, onde eles operavam. Alexandre Olivier Scamelin foi considerado holandês por muito tempo, já que a primeira edição de seu livro Os Bucaneiros da América, publicado em Amsterdã em 1678, era em holandês. Mas Scamelin nasceu em 1645, no porto de Honfleur, no norte da França, descendente de boticários huguenotes. Começou sua vida como químico antes de passar alguns anos com os piratas como cirurgião de navio. Ele participou das expedições do notório bucaneiro inglês Henry Morgan, um dos nomes mais famosos da pirataria, chamado John no livro, incluindo seu ataque a Maracaibo em 1669 e um ano depois do seu ataque ao Panamá. Em 1674, Scamelin se juntou à marinha holandesa, servindo com a frota do almirante Adrian Mitchell de Ruyter nas guerras contra os franceses. Após a morte do referido almirante em 1676, ele retornou a Amsterdã, recebeu cidadania e obteve sua qualificação como cirurgião de navio em outubro de 1679. Durante seu tempo em Amsterdã, ele ofereceu seu manuscrito contendo a descrição de sua vida anterior ao editor Ten Horn, que o traduziu, adaptou aos padrões holandeses e o imprimiu em 1678. O livro se tornou imediatamente tão popular que traduções foram logo publicadas, incluindo uma em alemão, 1679, e em espanhol, 1681, com o título de Piratas de la América.
A primeira edição em inglês, publicada por William Crook, apareceu em 1684 sob o título de Buccaneers of America, ou um relato verdadeiro dos mais notáveis assaltos cometidos nos últimos anos nas costas das Índias Ocidentais. O livro traz um retrato de rock brasiliano, nascido há cerca de 1630, morto por volta de 1671. Um pirata holandês nascido em Groningen, que atuou como corsário na Bahia e Port Royal, para onde se mudou em 1654. Sua carreira de pirata durou do referido ano até seu desaparecimento por volta de 1671. Ele ficou famoso por seu retrato publicado no livro de Alexandre Schmeling, em 1678, Os Bucaneiros da América. O autor não revela o nome verdadeiro de brasiliano, mas há indícios que seu nome de batismo era Gerrit Gerritson e que teria vindo com a família para o Brasil holandês. Pablo Magalhães. Imagem: folha de rosto. João José de Santa Teresa, 1658-1733. História das guerras do Reino do Brasil ocorridas entre a Coroa de Portugal e a República da Holanda. Roma, Corbelete, 1698. Edição original da luxuosa obra do carmelita português João Noronha Freire, que adotou o nome religioso de João José de Santa Teresa. Há exemplares datados de 1700, devido a uma reimpressão do frontispício, inserido nos livros que não haviam sido comercializados. A escrita em italiano, impressa com esmero e patrocinada com um subsídio de 5.000 cruzados do rei Dom Pedro II, trata das guerras holandesas no Brasil entre 1624 e 1654. Os retratos do referido monarca e de Dom João IV foram desenhados pelo artista romano André Antônio Orazzi e gravados pelo francês Benedictus Fariat, que cuidou também da portada da obra. As 5 gravuras relativas à Bahia foram desenhadas por Orazzi e abertas por Hubert Vicente, com exceção de uma, o mapa Regno del Brasile, parte nobilíssima del Mundo Nuevo, gravado por Vicente e pelo francês Antônio Donzel. Este mapa, voltado para o oeste, apresenta a América Portuguesa entre a Guiana e o Rio da Prata. Quase todo o conteúdo do livro já havia sido bastante divulgado por cronistas que antecederam Santa Teresa, mas apresenta algumas informações menos conhecidas. Registra o naufrágio do Nossa Senhora do Rosário, ocorrido em março de 1648, quando a esquadra portuguesa enfrentou uma frota do almirante Witt Cornelisson de Witt, na Baía de Todos os Santos. Os galeões holandeses Utrecht e Huis van Nassau flanquearam a nau Nossa Senhora do Rosário sob o comando do frei Pedro Carneiro de Alcaçovas, da Ordem Militar de Malta. O português então decidiu botar fogo no paiol de pólvora, sacrificando sua tripulação, mas destruindo completamente o Utrecht e fazendo encalhar o Huis van Nassau, na altura da praia de Caixa-Pregos, em Itaparica. Restaram apenas 26 sobreviventes. O alto valor do livro legitima-se mesmo pelas suas belíssimas gravuras. O mapa Província de la Bahia e de Sergipe assinala os limites do Brasil holandês com o Forte Maurício na margem esquerda do rio São Francisco, território atual de Alagoas. Em direção ao sul, apresenta a capitania de Sergipe e a cidade de São Cristóvão, bem como os rios Vaza Barris, Real e Itapicuru. Na Bahia, indica a localização da casa da Torre de Garcia Dávila, no Rio Joanes, alcançando a Baía de Todos os Santos e de Camamu, já em Ilhéus. Segue-se o mapa Geografia de la Marina de la Cita de la Bahia, entre Itapuã e a atual cidade de Cachoeira, subindo o rio Paraguaçu, dando destaque para a grande quantidade de engenhos no recôncavo baiano. Traz um cartucho com a planta de Salvador,
mostrando a ampliação do fosso do dique no sentido norte, atrás do convento das Carmelitas e do Forte de Santo Antônio, além do Carmo. A gravura seguinte traz um mapa entre Ilhéus e o Rio de Janeiro, com ênfase nas capitanias de Porto Seguro e do Espírito Santo, indicando que a primeira era estagnada, sem povoações e ocupada por indígenas aimorés. Por fim, a gravura Veduta del Grande Porto de la Bahia, metrópole del Brasile, mostra uma curiosa representação da cidade de Salvador entre a Ponta Padrão e Itapajipe. Pablo Magalhães. Imagem: folha de rosto. Reino do Brasil, parte muito nobre do Novo Mundo. Gravado por Hubert Vicent e pelo francês Antonius Donzel, o mapa Regno del Brasile, parte nobilíssima del Mundo Nuevo, apresenta uma América Portuguesa que vai muito além do Tratado de Tordesilhas, 1494, alcançando no limite oeste o mítico Lago Parime ou Lago Parima, em cuja localização estaria a lendária cidade de Eldorado, também conhecida como Manoa. Já ao sul, chega o Rio da Prata e a capitania de São Pedro do Rio Grande. Na carta, o Rio São Francisco tem uma nascente imaginária, a partir de uma confluência de rios inexistentes. Na Bahia, além de indicar Salvador, assinala os rios Real, Itapicuru, Pitanga, Pedras, Paraguaçu, Rio da Cachoeira e Jaguaripe. Indica também a região onde ficavam diversos engenhos que Piet Hein, página 212, atacou em 1627 para levar caixas de açúcar. Pablo Magalhães. Províncias da Bahia e de Sergipe. Desenhado por André Antônio Orazzi e aberto por Hubert Vicent, o mapa Província de la Bahia e de Sergipe assinala os limites do Brasil holandês com o Forte Maurício na margem esquerda do Rio São Francisco, território atual de Alagoas. Na capitania de Sergipe, de El Rei, assinala a cidade de São Cristóvão, algumas igrejas e desenha os volumosos rios locais, a exemplo do Vaza Barris e seus afluentes. Segue no sentido sul para o Rio Real e o Rio Itapicuru. Na Bahia, indica a localização da Casa da Torre de Garcia Dávila, no Rio Joanes, alcançando a Baía de Todos os Santos, Salvador, Morro de São Paulo e a Baía de Camamu, já em Ilhéus. Pablo Magalhães. Geografia marinha da cidade da Bahia. Desenhado por André Antônio Orazzi e aberto em chapas de metal por Hubert Vicent, o mapa Geografia de la Marina de la Città de la Bahia abrange a área entre Itapuã e a atual cidade de Cachoeira, subindo o rio Paraguaçu, dando destaque para a grande quantidade de engenhos no recôncavo baiano. O mapa tem valor não apenas por apresentar informações batimétricas da profundidade da Bahia, mas por indicar a localização das suas ilhas e rios, além dos engenhos, fortificações e igrejas. Traz um cartucho com a planta de Salvador, mostrando a ampliação do fosso do dique no sentido norte, atrás do convento das Carmelitas e do Forte de Santo Antônio, além do Carmo. Assinala a existência do Forte de São Marcelo sobre o desenho do que seria, na verdade, o primitivo Forte da Laje. Uma das fontes a que recorreram os autores foi o mapa da Bahia que consta na primeira edição do livro de Caspar Barleios, 1647. Traz o caminho feito pelo Conde de Nassau em 1638. O autor gravou o nome de Nassau na entrada do rio Paraguaçu, Parrazu. Pablo Magalhães. Províncias do Espírito Santo e de Porto Seguro. Desenhada por André Antônio Orazzi e aberta em chapa de metal por Hubert Vicent, a carta Província do Espírito Santo e de Porto Seguro contempla a região entre a Barra do Rio de Contas, em Ilhéus, e Cabo Frio, já na capitania do Rio de Janeiro. Destaca a capitania de Porto Seguro, indicando a ocupação do local pelos Aimoré, Aimurés ou Botocudo.
além de situar a cidade do Porto Seguro, também indica Santa Cruz Cabrália, distante 23 quilômetros ao norte da primeira. Pablo Magalhães. Vista do Grande Porto da Bahia, metrópole do Brasil. Desenhada por André Antônio Orazzi e aberta por Hilbert Vicent, a gravura Veduta del Grande Porto de la Bahia, metrópole delle Brasile, é uma representação fictícia de Salvador entre a Ponta do Padrão e Itapajipe. Pablo Magalhães. François Foguer, 1676-1715. Relato de viagem de M. de Genes ao Estreito de Magalhães. Amsterdã, X. Les Héritiers d'Anton Schelt. Terceira edição, primeira holandesa, do livro originalmente publicado em Paris em 1698, que registra a trajetória de Monsieur de Genes, capitão da Marinha Francesa e notável inventor. A viagem descrita por François Foguer, motivada pela guerra contra a Espanha, partiu de La Rochelle em junho de 1695, com o capitão de Gene no comando de 6 navios e 748 homens. Na Gâmbia, destruíram o Forte James e despacharam um navio para as Antilhas, com o objetivo de vender o butim. O resto da frota aportou no Rio de Janeiro e seguiu para o Estreito de Magalhães, mas foram obrigados a voltar pela escassez de mantimentos, passando por Cabo Frio, Bahia, Cayena e Antilhas, finalmente retornando para La Rochelle em abril de 1697. A expedição foi desastrosa, angariando pouco e perdendo parte significativa dos tripulantes. Depois da viagem, de Genes alcançou o cargo de governador de São Cristóbal, nas Antilhas, mas teve que capitular diante de uma armada inglesa. Foguer, autor do relato e engenheiro voluntário da nau capitânia Faucon Anglais, tinha apenas 19 anos e se juntou à expedição para ver o mundo. Tinha conhecimento matemático e era artista de algum mérito, conforme pode ser visto nas ilustrações por ele desenhadas durante a viagem. Sua descrição de Salvador é notável, com destaque para as suas observações sobre o Colégio dos Jesuítas. A edição original tem 29 mapas e figuras, dos quais 7 retratam elementos do Brasil. A Bahia está contemplada em 2 gravuras. A primeira é o plano da Baía de Todos os Santos. É um mapa pobre e com equívocos, indicando que o autor teve alguma noção da Bahia, mas sequer nomeou devidamente os locais, registrando apenas a cidade de Salvador, o Forte de Montserrat e a Igreja de Santo Antônio, na Barra. Pouco conheceu das ilhas e rios do Recôncavo, não nomeando sequer Itaparica. A gravura em metal, que representa o frontispício de Salvador, é, no entanto, valiosa e estimada, destacando as igrejas e rotas de acesso que ligavam a praia à parte alta da cidade. A região retratada compreende de Santo Antônio além do Carmo, pela parte norte, ao convento de Santa Teresa, no limite sul. Pablo Magalhães. Imagens. São Salvador, capital do Brasil. Mapa. Plano da Baía de Todos os Santos. Em 2 imagens, detalhes da lista de regiões da cidade de Salvador. São Salvador, capital do Brasil. Foguer publicou um dos melhores perfis de Salvador na segunda metade do século XVII, gravado com correção, mostrando uma cidade que crescia. No livro afirma: a cidade de São Salvador se situa nesta baía, é grande, bem construída e muito povoada, mas a sua base não é vantajosa, é alta e baixa e quase não há rua reta. É a capital do Brasil, sede de um arcebispado e de um vice-rei. Ela é honrada com um conselho soberano, tribunal da relação e uma casa da moeda. O cronista destaca também as casas altas, quase todas de pedra lavrada e tijolos, a prataria e o dourado das igrejas. Pablo Magalhães. Amédée François Frisier,
1682-1773. Relato de viagem do Mar do Sul ao litoral do Chile e do Peru. Paris, chez Jean Geoffranion, Etienne Ganot, Jacques Quillot, 1716. Primeira edição do livro do engenheiro militar e cartógrafo Amédée François Fraisier, que traz 23 mapas e 14 ilustrações. Nesta página apresentamos 2 ilustrações. A primeira é um mapa bastante limitado da Baía de Todos os Santos, indicando apenas os fortes de Montserrat, São Felipe, Santa Maria e Santo Antônio, com um perfil topográfico da Igreja de Santo Antônio. Assinala também a ilha de Itaparica e a praia de Zumba, no atual bairro de Ondina. Mais importante e estimada é a prancha 34, aberta pelo gravador holandês Quirijn van Bonin, que trabalhava em Paris pelo menos desde 1714. Nela, destaca-se o plano urbano da capital, ainda cercada pelo dique grande, atual Tororó. Apresenta um valioso recorte do perfil em linha pela banda sul, desde o Forte de São Marcelo, nível do mar, até o dique que cercava a cidade. Assinala 20 edifícios religiosos, mapeando também as estruturas políticas e militares de Salvador, entre o Forte de São Pedro, Fort Nouveau, no atual Campo Grande, até a bateria em água de Meninos, Batterie Neuve à Fleur d'Eau. Pablo Magalhães. Imagens. Prancha 34. Vista da cidade de São Salvador, na costa da Bahia, e plano da cidade de São Salvador. Prancha 33. Plano da Baía de Todos os Santos, localizada na costa do Brasil. Alphonse de Beauchamp, 1767-1832. História do Brasil, desde seu descobrimento em 1500 até 1810. Lisboa, na oficina de JFM de Campos, 1817-1818. 6v. Obra originalmente publicada em Paris no ano de 1815, escrita pelo historiador francês Alphonse de Beauchamp, sob o título Histoire du Brésil. A tradução para o português é de Pedro Ciriaco da Silva, 1796-1856. Pedro José Figueiredo, 1762-1826, e Desidério Marques Leão. A obra teve depois uma continuação em mais de 6 volumes, cujos textos são de autores portugueses. Borba de Moraes afirma que é muito difícil encontrar o conjunto completo dos 12 volumes. O primeiro volume traz a gravura da chegada ao Brasil de Tomé de Souza, primeiro governador-general de 1549. É uma reprodução portuguesa, sem licença dos editores franceses, da gravura publicada no original de Beauchamp. Essa contrafação é mais difícil de encontrar do que a original francesa. Pablo Magalhães. Imagem. Chegada ao Brasil de Tomé de Souza. Maria Graham, 1785-1842. Diário de viagem e residência no Brasil. Londres, Longman & J. Murray, 1824. A obra da artista inglesa Maria Graham tem sido fonte para o estudo de aspectos da sociedade brasileira no início de sua formação como nação. Além de registrar o processo da independência, já que Graham foi testemunha ocular de muitos fatos importantes, sua obra contém valiosas informações sobre a presença inglesa no Brasil e o sistema escravista. Recentemente, seus desenhos têm sido cada vez mais valorizados por sua circulação nas coleções de cientistas europeus interessados na natureza do outro lado do Atlântico. Daniel Rebouças. Igreja e Convento de Santo Antônio da Barra, na Bahia, a partir da roça. A região da Graça tem um espaço privilegiado no Diário de Maria Graham, ao contar sobre a chegada dos portugueses no país a partir de informações sobre Catarina Paraguaçu e a Igreja da Graça. A inglesa atendia aos interesses do mercado literário britânico, ávido por essas narrativas políticas.
Para ilustrar o que via na região, a viajante nos legou uma gravura das proximidades dessa igreja, mirando em direção à igreja de Santo Antônio da Barra, com destaque para as palmeiras, marca da natureza pitoresca do país. Um desenho preparatório para esta ilustração também se encontra na coleção Flávia e Frank Abubaker, página 152. Daniel Rebouças. Imagem: detalhe: Igreja da Graça. Árvore em um jardim na Bahia. Nesta gravura que ilustra o diário de sua viagem no Brasil, a inglesa mostra seu apreço pela vegetação riquíssima, presente entre as regiões da Graça e da Vitória, que surgia entre as claras construções e, além da cidade, estendia-se até o extremo da terra, onde ficam a pitoresca igreja e o convento de Santo Antônio da Barra. Com a intenção de apresentar os pormenores das espécies observadas, colocou no centro da composição uma grande árvore com vista ao fundo para a igreja citada. Daniel Rebouças. Imagem: detalhe: igreja ao fundo. Hippolyte Taunay, 1793-1864, Ferdinand Denis, 1798-1890. O Brasil. Paris, Nepveu, 1822. A obra Le Brésil, dos franceses Thomas-Marie Hippolyte Taunay, 1795-1864, e de Ferdinand Denis, 1798-1890, é uma peça iconográfica muito relevante de Salvador no início do século XIX. O primeiro autor, correspondente do Museu de História Natural de Paris, chegou ao Brasil acompanhando seu pai, o famoso Nicolas Antoine Taunay, 1755-1830, integrante da missão artística francesa em 1816. Sua passagem pela Bahia fazia parte de um projeto maior que visava a publicação de obras de história natural antes do retorno à Europa, tendo a participação de Ferdinand Denis. Denis, que trabalhou como bibliotecário e conservador na Biblioteca Sainte-Geneviève, já se encontrava na capital baiana. O resultado final foi uma grande obra em 6 volumes sobre a história, a geografia, a cultura do país, contando com 8 estampas sobre Salvador, reunidas no 4º volume. Entre vistas, igrejas e cenas do cotidiano de trabalho, um aspecto muito relevante dos desenhos feitos por Taunay é a escolha temática de algumas gravuras, como o mercado de compra e venda de escravizados, assunto pouquíssimo retratado na iconografia da época, ou a pesca da baleia, atividade econômica secular, mas igualmente pouco tematizada. Daniel Rebouças. Imagens: pesca de baleia perto da Bahia. Detalhe: pescadores com forte ao fundo. Imagens: vista da Bahia. Igreja da Graça. Maximiliano de Ville-Neuville, 1782-1867. Viagem ao Brasil. Milão. Tipografia de Giambattista Sonzogna, 1825. Após ser publicado na Alemanha entre 1820 e 1821, o livro Viagem ao Brasil, nos anos de 1815 e 1817, do príncipe Maximiliano de Ville-Neuville, teve um relativo sucesso em outros países da Europa. Prova disso são as traduções ao holandês, inglês, francês e italiano, esta última presente na coleção Flávia e Frank Abubaker, feitas quase imediatamente após o lançamento do original em alemão. Nesta imagem temos uma vista da cidade de Ilhéus e do seu porto, onde o príncipe e sua comitiva de viagem chegaram no início do ano de 1816. Participante dos círculos intelectuais interessados em história natural nos países germânicos, Maximiliano de Ville-Neuville dedicou atenção especial a algumas plantas da flora brasileira e aos múltiplos usos que os grupos indígenas faziam delas, a exemplo das palmeiras, que aparecem em destaque nesta bela gravura colorida à mão. Daniel Rebouças.
Imagens: vista da vila do Porto de Ilhéus. Detalhe: vista da cidade de Porto de Ilhéus. Johann Baptist von Spix, 1781-1826, Carl Friedrich Philipp von Martius, 1794-1868. Atlas de viagem no Brasil. Munique, impresso por M. Lindauer, há cerca de 1831. Após uma viagem de 3 anos pelo Brasil, Johann von Spix e Carl von Martius retornaram a Munique levando um material de pesquisa de inestimável valor. Depois de algumas negociações, a dupla conseguiu viabilizar a publicação do Reisen Brasilian em 3 volumes, com um grande intervalo de tempo entre eles, 1823, 1828 e 1831. Enquanto isso, a circulação de folhas avulsas do trabalho dos autores resultaram no projeto editorial Atlas de Viagens no Brasil. Trata-se de um conjunto de 37 folhas com vistas de paisagem, dados sobre mineração, aspectos da cultura material, quadros sinóticos sobre animais, quadros sobre a flora brasileira e a geografia, mapas e uma reunião em forma de suplemento de registros da música popular. Em linhas gerais, o conteúdo dessa obra apresenta os principais resultados da viagem da dupla, com exceção do material referente às cartas etnográficas das diversas tribos indígenas, que, na própria percepção de Martius, merecia um estudo detalhado à parte. Daniel Rebouças. Vila de Cachoeira. Cachoeira, hoje cidade-monumento encravada nos encontros de Morros e do Rio Paraguaçu, principal referência do recôncavo baiano, local onde uma pluralidade de produtos e pessoas se misturavam no ir e vir de embarcações saindo de rios em direção à Baía de Todos os Santos. A antiga vila se desenvolveu a tal ponto que no século XIX era conhecida por diversos representantes comerciais de cidades europeias. Seja pelo fumo, açúcar, frutas, construção naval ou pela imponência de seus engenhos, atrelados sempre à escravidão dos anos 1800, a região se consolidou no comércio do recôncavo com Salvador e o Atlântico. Local de resistências e principal palco das manobras pró-independência da Bahia no Brasil da década de 1820. Na cena, nota-se que a cobertura verde dos morros já está quase extinta, com a madeira tendo sido usada para a construção civil e naval e como lenha para o aquecimento de fornos. As casas de traçado tipicamente português abaianado, algumas mais sofisticadas, senhoriais, adornadas com azulejos e cantaria decorada, impunham-se em ruas e praças, como aquela onde foi atingido o tambor Soledade na Guerra da Independência. A estrutura de parte considerável das casas era composta basicamente de blocos ou pedras, armação em madeiras com toras fortes o suficiente para suportar as paredes e acabamentos que variavam a depender do proprietário. Telheiros em pau d'arco, ipê, cedro, entre outras madeiras, se destacavam na vista de quem olhava a cachoeira do alto. Assoalhos com pranchas largas e veios salientes sustentavam o pisar de homens e mulheres e o peso de móveis ricamente esculpidos em fino traço de jacarandá da Bahia, peças reconhecidas no Império pela riqueza de detalhes e qualidade do trabalho de artesãos. No interior desses imóveis e das belas igrejas e conventos, como o do Carmo ou a Igreja Matriz, ambos presentes na gravura, azulejos portugueses do século XVIII e XIX, pratarias de fino cinzelamento e arte da mais notável beleza mostravam a riqueza e a importância de Cachoeira naquele tempo. As águas, ainda potentes do Paraguaçu, não eram apenas uma veia de ligação comercial, eram a própria artéria da existência de toda a região. Rafael Dantas.
Imagens. Mapa do leste do Brasil, parte 2, Bahia e Sergipe. Mapa do leste do Brasil, parte 4, sul da Bahia e Espírito Santo. Cartografia em Spix e Martius. Spix e Martius se esforçaram muito para publicar os resultados de sua viagem pelo Brasil. A dupla tinha consciência de que uma viagem de exploração só seria realmente considerada bem-sucedida quando registrada em uma publicação e, se possível, fartamente ilustrada. Além do texto de narrativa da viagem, Spix e Martius desejaram, desde que retornaram do Brasil para Munique, na Alemanha, fazer uma edição repleta de informações etnológicas, estatísticas, dados climáticos, médicos, vistas e mapas. Mas, em razão dos atrasos da publicação entre os volumes do Reisen Brazilian, veio à luz o Atlas zur Reisen Brazilian, presente na coleção. Desta última obra constam boas impressões de cartas geográficas da América e outros mapas de regiões específicas do Brasil, conforme notamos nesta página. A literatura especializada sobre a produção editorial de Spix e Martius ressalta a importância dessas representações cartográficas, não somente para os autores, mas para outros intelectuais ligados aos viajantes, como o famoso geógrafo Friedrich Alexander von Humboldt, grande interlocutor da dupla de cientistas. Daniel Rebouças. Imagens. Mapa Geral da América do Sul, parte 1. Mapa Geral da América do Sul, parte 2. Nesta página, os dois mapas alinhados um sobre o outro dão a visão completa do continente sul-americano. Johann Moritz Rugendas, 1802-1858. Viagem pitoresca através do Brasil. Paris, Engelmann e Compagnie, 1835. A versão em francês do famoso Viagem Pitoresca através do Brasil, de Johann Moritz Rugendas, que está na coleção Flávia e Frank Abubaker, é uma das publicações ilustradas mais notáveis sobre o Brasil do século XIX. O livro, que teve ainda a versão em alemão, na expectativa de grande sucesso editorial, que efetivamente se deu, é resultado da passagem do autor pelo país entre 1822 e 1825, com largos períodos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e na Bahia. No retorno à Europa, Rugendas foi apresentado a Godefroy Engelmann, proprietário de uma prestigiosa casa litográfica em Paris, pelo geógrafo Alexander von Humboldt. Apesar da vontade do autor e do editor de lançar rapidamente o relato de Rugendas, repleto de imagens, o projeto levou quase 8 anos para finalmente vir completamente à luz, em 1835. Como alertam estudiosos sobre Rugendas, essa publicação não pode ser vista como um reflexo do olhar do famoso viajante. Textos e imagens passaram por uma grande interferência do citado Engelmann e de jovens litógrafos franceses que jamais tinham pisado no Brasil. De todo modo, as pranchas desse livro-álbum se tornaram parte da iconografia sobre o Brasil em geral. Particularmente a respeito da Bahia, o legado de Rugendas, publicado em forma de gravuras, foi e ainda continua sendo uma fonte visual para a região nas primeiras décadas do século XIX. Daniel Rebouças. Sobre imagem no topo da página. Ilha de Itaparica. A imagem de título Ilha Itaparica descreve visualmente o trânsito marítimo de produtos entre a ilha de Itaparica e Salvador. Edificações e embarcações compõem a cena que apresenta o trabalho de escravizados no abastecimento da cidade ainda no século XIX, vindo da região das Ilhas e do Recôncavo. Sávio Queiroz Lima. Sobre a imagem no lado direito da página, Foz do Rio Cachoeira. A gravura, ao lado, apresenta o Rio Cachoeira, no sul da Bahia.
É preciso ter em mente que as paisagens de natureza publicadas no Viagem Pitoresca através do Brasil atendiam a uma construção em grande medida idealizada. Ao retornar do Brasil pela primeira vez, em 1825, Rugendas levou desenhos de uma natureza exuberante. As gravuras, por sua vez, ampliaram a exuberância em direção à idealização. Visavam gerar a fascinação do público europeu diante da vida selvagem vibrante e, ao mesmo tempo, calma. A embarcação, com caçadores mirando jacarés à beira d'água, insere a presença humana na composição, construindo uma criação de um clima de tensão em meio à floresta tropical. Daniel Rebouças. Imagem: Costumes da Bahia. Negro e Negra da Bahia. A prancha Negro e Negra da Bahia traz duas pessoas negras descritas por meio de seus traços raciais, em vestimentas e contornos que denunciam seus gêneros, com performances e elementos alegóricos que definem seus lugares sociais. Contas no pescoço, pulseiras, pano de costa, escarificação no rosto, chapéu barrete, entre outros. Sávio Queiroz Lima. Imagem: São Salvador. Detalhe: Salvador ao fundo. Imagens: Colônia Europeia perto de Ilhéus. Detalhe: Família na estrada. Imagem: Vista tomada do litoral perto da Bahia. Hospício Nossa Senhora da Piedade na Bahia. Na prancha Hospício Nossa Senhora da Piedade na Bahia, bastante rica de elementos, a festividade religiosa se concentra na frente da igreja, em sua fachada reformada na primeira metade do século XIX, com sua cúpula. Entre as figuras humanas, há famílias nucleares, mendigos e pedintes, coches, cadeiras de arruar puxadas por animais e pessoas escravizadas. Riqueza e pobreza se alternam nas representações da gente e de seus elementos. Sávio Queiroz Lima. Imagem: Detalhe: Grupo de pessoas em frente à igreja. Pescadores. Litoral de Ilhéus. Em Pescadores, litoral de Ilhéus, a atividade pesqueira é dissecada em etapas, com indígenas ainda na água, condicionando a jangada na margem seca de um rio, enquanto os colonos, brancos e ou mestiços, entregam os peixes às mulheres que aguardam com crianças. Evidencia divisão social, racial e de gênero nas etapas de trabalho de pesca. Sávio Queiroz Lima. Enterro de negro na Bahia. Religiosidade em ritos fúnebres é o tema principal da prancha Enterro de Negro na Bahia. A vegetação descortina-se na cena de procissão de negros escravizados e ou forros, em trajes humildes, lamuriosos, carregando o morto e estandartes com símbolos da fé compulsória hegemônica. Sávio Queiroz Lima. William Simmons, 1782-1856. Desenhos navais. Londres. Impresso por Sir William Simmons para distribuição particular. 1839. William Simmons, 1782-1856, ingressou na Marinha Inglesa em 1794. Foi escritor e influente arquiteto naval. Serviu na costa francesa e no Mediterrâneo, em seguida na América do Norte, no Caribe e no Brasil. Interessou-se por construção naval na época em que serviu como capitão na ilha de Malta, em 1819. Avaliava que as técnicas de construção da Marinha Francesa eram bastante superiores às da inglesa, fato que baseou seu livro Algumas Observações sobre a Arquitetura Naval, e que embasou seus primeiros projetos de design de novos navios. O excelente desempenho desses navios, em especial dos brigs, garantiu-lhe o cargo de projetista de navios da Marinha Inglesa, a que se dedicou integralmente.
Simmons participou da construção de mais de 200 embarcações de 1832 a 1847, com reconhecimento aos melhoramentos em velocidade, estabilidade e capacidade bélica da frota da coroa inglesa e seus contemporâneos. O livro acima, impresso pelo autor, é seu principal trabalho, com 22 gravuras feitas a partir de seus desenhos, mostrando projetos de navios que o tornaram famoso e uma variedade de navios de guerra e mercantes de diferentes partes do mundo, incluindo a Bahia. Daniel Rebouças. Imagens: barco baiano para pesca de baleias pequenas. Barco baiano para transporte de açúcar e frutas. Barco baiano mercantil. Catamarã brasileiro ou jangada. Em seu livro, William Simmons registrou navios de diversos pontos do mundo por onde navegou. Interessado pela construção naval desde muito jovem, um membro da Marinha Britânica registrou, com riqueza de detalhes, embarcações que considerava típicas de determinados pontos do mundo, como Portugal, Grécia, Turquia, China e Índia. É certo que Simmons esteve no Brasil entre abril e agosto de 1836, época na qual viu nos mares da costa brasileira o que registrou como catamarã brasileiro ou jangada, e 3 navios característicos da Baía de Todos os Santos. São eles: o barco de açúcar e frutas, o barco mercante da Bahia e o barco de pesca para pequenas baleias. Essa iconografia e as respectivas legendas do autor são preciosidades visuais, agregando informações importantes sobre os tipos de embarcações e atividades econômicas da Bahia oitocentista. Daniel Rebouças. Daniel Parrish Kidder, 1815-1891. Anotações de residência e viagens no Brasil, contemplando informações históricas e geográficas do Império e suas várias províncias. Filadélfia, Sorin & Ball, 1845. Entre 1836 e 1840, o metodista norte-americano Daniel Parrish Kidder, acompanhado de sua esposa, percorreu diversas províncias do Brasil em uma missão religiosa. Suas anotações foram publicadas em 2 volumes, com ricas e particulares informações não somente sobre o imaginário estrangeiro, mas também sobre o cotidiano do trabalho social e religioso da Bahia oitocentista. Daniel Rebouças. Um padre lendo folhetos. Esta gravura ilustra uma interessante passagem do relato de Daniel Kidder, na qual revela um pouco dos conflitos cotidianos na Bahia oitocentista. O pastor diz que, após distribuir um grande número de folhetos religiosos, muitos deles teriam sido apreendidos e que ele também teria recebido furiosas reprimendas por parte do clero baiano. Sua atividade missionária e seu relato como um todo têm sido recuperados por estudos contemporâneos sobre os primeiros anos do protestantismo no Brasil. Daniel Rebouças. Bahia. No diário de Daniel Kidder, esta gravura ilustra sua visita ao Monte Serrat. Nas andanças que fez até essa região, o pastor anotou seu fascínio pela vegetação, sobretudo pela abundância dos coqueiros. Vale lembrar como o príncipe Maximiliano Wied-Nieuwied também destacou essa palmeira em seus relatos sobre o sul da Bahia. Porém, mais do que a flora, foi a vista da cidade daquele ponto que ficaria depois na intimidade da memória como uma excelente e linda imagem, escreveu o missionário em um gesto de transmitir ao leitor, como era comum nessa literatura de viagem, a emoção diante da natureza dos trópicos. Daniel Rebouças. Vasos d'água. Esta outra gravura ilustra uma passagem da obra de Daniel Kidder sobre a produção fabril manufatureira no Brasil. Representações da cultura material da Bahia não são uma ocorrência comum nos relatos de viajantes,
publicados ou não, o que faz desta uma imagem singular sobre o tema. Daniel Rebouças. William Gore Owsley, 1797-1866. Vistas da América do Sul a partir de desenhos originais feitos no Brasil. Londres, Thomas Maclean, 1852. Owsley foi um diplomata inglês que chegou ao Brasil em 1833, depois de anos trabalhando nos Estados Unidos e na Suécia. 2 anos depois, ele aportou na Bahia durante um período muito conturbado no país, em razão da revolta dos malês em Salvador. Na capital baiana, o diplomata, que também gostava de desenhar e pintar, realizou algumas vistas da cidade, dando preferência a locais que ainda não haviam sido registrados por outros viajantes. Esse aspecto contribuiu para a difusão de sua iconografia, após a publicação de um álbum com imagens da América do Sul, incluindo as imagens da Bahia. Sua vista da Gamboa, por exemplo, é uma das imagens mais conhecidas e importantes da região. Mostra uma parte da zona portuária que não havia sido muito divulgada nas primeiras décadas do século XIX. Daniel Rebouças. Imagens. Porto da Bahia. Detalhe: construções ao fundo. Morro da Vitória e cemitério no Porto. Nesta gravura vemos uma representação da região da ladeira da Barra e da Vitória. De certo, é uma das imagens mais divulgadas do cemitério dos ingleses, que se soma à ampla iconografia do local presente na coleção Flávia e Frank Abubaker, em recorte temporal próximo à passagem de Owsley pela Bahia em 1835. Um detalhe interessante na imagem: o diplomata inglês ressalta a existência de armações de pesca de baleia nas praias dessa região, o que nos sugere que o sobrado e o telheiro à beira-mar retratados correspondem a essa atividade econômica pouco representada na Bahia colonial. Daniel Rebouças. Imagem. Detalhe: ladeira da Barra. Ruínas da Capela de São Gonçalo. Esta litografia, publicada na obra de William Owsley, é a imagem mais divulgada da antiga Igreja de São Gonçalo, no Rio Vermelho. O templo religioso já se encontrava em ruínas no fim do século XVII, quando o diplomata passou por suas redondezas, e com a imagem de devoção ao santo já transferida para a Igreja do Bonfim, na Cidade Baixa. Tão logo publicado o álbum de Owsley, esta litografia da vista frontal do templo foi uma das imagens utilizadas para ilustrar um artigo com o sugestivo título de Bahia, a antiga capital do Brasil, em uma edição de 1854 do periódico The Illustrated Magazine of Art de Nova York. Daniel Rebouças. Praia da Barra. O próprio Owsley fornece pistas sobre a criação desta imagem do Forte de Santo Antônio. Em 1835, quando esteve na Bahia, o diplomata inglês percebeu que o forte destacava-se na paisagem não somente pela imponência de sua arquitetura, a primeira construção que era vista ao se aproximar de Salvador, como também pela utilidade de seu farol, um grande serviço aos marinheiros que aportavam à noite. Ao redor dele, escreveu Owsley, o cenário era formado por pequenos morros, elevações moderadas e principalmente por graciosos grandes coqueiros. A perspectiva do diplomata inglês é perceptível nesta gravura da Praia da Barra. Daniel Rebouças. Imagem. Detalhe: Forte Santo Antônio. Ruínas da Capela de São Gonçalo, Bahia. Na descrição feita por William Owsley dessas ruínas do Templo de São Gonçalo, o diplomata inglês relata ter encontrado antigos artefatos litúrgicos abandonados em meio ao matagal. Embora o templo já estivesse abandonado em 1835, época da passagem de Owsley, a celebração em torno do São Gonçalo ainda continuou viva no arrabalde do Rio Vermelho
até o século seguinte, com grande participação popular. Daniel Rebouças. Robert L. West, 1819-1878. Volta ao mundo de um desenhista. Londres, Ross and Blackett, 1854. O experiente viajante Robert L. West realizou entre 1848 e 1850 uma viagem de volta ao mundo, com passagem por vários países da América do Sul. No relato da jornada, o Brasil ocupa um espaço significativo, sobretudo o Rio de Janeiro e a Bahia. Ao longo dos capítulos, é interessante notar que L. West tematiza bastante a presença de escravizados e o tráfico negreiro, assuntos que certamente interessavam não apenas ao viajante, mas ao público inglês em geral. Outro aspecto notável é sua obstinação em chegar à Cachoeira de Paulo Afonso, registrada em uma singular gravura na página 78 do livro, bem como a inclusão de detalhes interessantes sobre os desenhos que fez ao longo do caminho até a famosa queda d'água. Vale observar que L. West parece ser o primeiro a usar as pequenas figuras humanas em primeiro plano, para dar uma noção da proporção e monumentalidade da cachoeira, recurso de que o fotógrafo Augusto Stahl também se valerá 5 anos mais tarde em sua famosa fotografia dupla de Paulo Afonso, página 95. Daniel Rebouças. Imagem: Cachoeira de Paulo Afonso. Henrique Guilherme F. Halfeld, 1797-1873. Atlas e relatório concernente à exploração do Rio São Francisco, desde a Cachoeira da Pirapora até ao Oceano Atlântico, levantado por ordem do governo de Sua Majestade Imperial, o Senhor Dom Pedro II. Rio de Janeiro, Litografia Imperial, 1860. O importante engenheiro alemão Henrique Guilherme Fernando Halfeld, que migrou para o Brasil em 1825, teve um papel destacado durante o Segundo Reinado. Foi sua missão realizar o primeiro reconhecimento, em termos técnicos, do Rio São Francisco e seus afluentes até chegar ao mar, visando, entre outros objetivos, viabilizar o transporte pelo interior do país por meio dos caminhos fluviais. A partir do que recolheu e anotou de sua viagem entre 1852 e 1854, o engenheiro trabalhou por 4 anos até finalizar um rico e precioso relatório. Publicado em 1860, o resultado dessa viagem impressiona até hoje e se tornou, sem dúvida, uma referência para os estudos da Cachoeira de Paulo Afonso. Embora os custos projetados pelo engenheiro tenham sido bastante elevados a ponto de engavetar o projeto, o resultado da expedição permitiu conhecer pela primeira vez, de forma sistemática, a topografia e os acidentes geográficos ao longo do curso do rio. Em termos iconográficos, além de mapas, a obra contém 2 litografias vistosas da queda d'água em Paulo Afonso. Daniel Rebouças. Vista de uma parte da Cachoeira de Paulo Afonso, Rio de São Francisco. Nesta litografia, a composição reforça um modelo de apresentar a natureza brasileira como sublime, gigante e ainda não dominada, tendo sua imensidão realçada pela presença do viajante em tamanho diminuto, como medida de proporção. Em uma espécie de jogo de sentidos, a imagem do relatório oficial visava dignificar a nação brasileira por sua natureza. O uso da figura no primeiro plano para dar a proporção da cachoeira nos remete à imagem de Robert L. West, página 268, e à fotografia de Stahl, página 95, copiada por Hagendon, Wanschaff e Schutt. Daniel Rebouças. Vista da Cachoeira de Paulo Afonso, Rio de São Francisco.
Representar a natureza de forma grandiosa foi um dos pilares da iconografia promovida pelo governo de Dom Pedro II. No Brasil do século XIX, as imagens do território natural, nos mais variados tipos, elevaram-se ao status do próprio sentimento da nacionalidade. Da observação da natureza, e neste caso de sua grandeza e imensidão, sentimentos positivos em relação ao futuro promissor da nação deveriam emergir, fosse para o olhar dos brasileiros ou dos estrangeiros. Nesta outra imagem do relatório, vemos a repetição do jogo de escalas entre a natureza e a presença humana, ou, mais especificamente, uma representação dos membros da equipe técnica, espécie de simbolismo da presença do governo imperial. Daniel Rebouças. Evaristo Ladislau e Silva. Recordações biográficas do Coronel João Ladislau de Figueiredo e Melo. Bahia, tipografia de Camilo de Leles Mason e Companhia, 1866. O livro de Evaristo Ladislau e Silva, muito raro, insere a trajetória do seu avô, o boticário João Ladislau de Figueiredo e Melo, no contexto dos movimentos políticos ocorridos na Bahia entre 1798 e 1838. Nascido em Cachoeira, estudou no Mosteiro de São Bento, 1785, onde aprendeu o ofício de boticário, reconhecido pela Real Junta do Proto-Medicato, 1789, tornando-se proprietário de uma botica no Pelourinho, a mais importante da cidade. Supostamente esteve envolvido com um grupo que articulou a Conjuração Baiana em 1798, retirando-se para Lisboa, onde conviveu com literatos proeminentes, a exemplo de Manuel Maria Barbosa do Bocage. No governo do Conde dos Arcos, ascendeu socialmente e tornou-se dono dos engenhos de Brotas e do Cagi, atual município de Lauro de Freitas, atuando nas lutas de fevereiro em 1821 e na independência do Brasil na Bahia. O esforço lhe valeu a patente de coronel agregado ao 3º Batalhão da 2ª Linha da Capital, reconhecida pelo imperador Dom Pedro I, e o epíteto de patriota. Faleceu em 11 de fevereiro de 1856, sendo sepultado no Mosteiro de São Bento. O livro é acompanhado de uma gravura anônima, um retrato de João Ladislau de Figueiredo e Melo em idade avançada. Pablo Magalhães. Imagem. Retrato de João Ladislau de Figueiredo e Melo. Albrecht Wilhelm Zelim, 1841-1933. O Império do Brasil. Leipzig, G. Freytag, 1885. Durante o período em que morou no Brasil, o escritor Albrecht Wilhelm Zelim foi um importante membro da comunidade alemã no sul do Brasil. Chegou ao país em 1864 e foi professor, jornalista e diretor, a partir de 1869, da colônia da Nova Petrópolis. Permaneceu nessa função até 1878, quando retornou para a Alemanha. Zelim foi autor de trabalhos relevantes sobre a geografia e as riquezas naturais do Brasil, exercendo influência tanto na comunidade alemã imigrante como nos intelectuais brasileiros no início do século XX. Seu trabalho mais notável foi, sem dúvida, Das Kaiserreich Brasilien, o Império do Brasil, um dos volumes da grande obra que tem dezenas de volumes e autores alemães e austríacos, intitulada Conhecimento do Presente, Biblioteca Universal Alemã para os Instruídos, de 1885. O capítulo sobre a Bahia reproduz imagens publicadas originalmente em outras obras, conforme notamos na gravura da Cachoeira de Paulo Afonso, vista antes em The Highlands of Brazil, do inglês Richard Francis Burton, de 1869. Daniel Rebouças. Imagem.
A Cachoeira de Paulo Afonso. Émile Levasseur, 1828-1911. O Brasil. Paris, H. e Compagnie, 1889. Organizado no contexto da Exposição Universal de Paris em 1889, este livro é um grande compilado dos aspectos geográficos, políticos, sociais e econômicos do Brasil, acompanhado de uma rica iconografia. Foi organizado pelo importante geógrafo Émile Levasseur, professor do Collège de France e grande impulsionador da geografia econômica no seu país. O livro conta com textos e verbetes de diferentes autores, entre os quais José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco. Esta segunda edição traz como luxuoso complemento o álbum de vistas do Brasil, organizado pelo diplomata e político brasileiro. A presença de mapas do Brasil nesta obra ilustra a forte influência do pensamento do organizador Émile Levasseur, partidário da chamada Geografia Universal, segundo a qual a compreensão completa de um país deveria passar pela compreensão da geografia econômica, política e física. Para essa última área abordada na primeira parte da obra, a inserção de mapas visava apresentar o país em termos de superfície, limites e coordenadas geográficas. Daniel Rebouças. Bahia e arredores. Inspirada pelo campo da geografia física, a obra trazia uma série de mapas de regiões do Brasil, como esta representação da cidade de Salvador no fim do século XIX. O mapa foi confeccionado a partir das indicações do Barão do Rio Branco, mostrando as regiões centrais da capital e se estendendo até Itapajipe e o Rio Vermelho, com a identificação de pontos úteis para a navegação, como o Banco da Panela, próximo ao Forte de São Marcelo, e a Rocha da Gamboa, próxima ao Solar do Unhão. Daniel Rebouças. A Catedral, antigo colégio dos jesuítas. Nesta página vemos uma ilustração do Terreiro de Jesus em Salvador, feita a partir de uma fotografia atribuída a Lushnath, artista sobre o qual há escassas informações. No entanto, no acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, consta uma fotografia muito similar a esta gravura do Terreiro de Jesus, não assinada, mas atribuída ao fotógrafo alemão Josef Schleyer, 1827-1902, que, de fato, trabalhou com fotografias em Salvador desde o fim da década de 1860. Nesta gravura, vemos a presença de 2 soldados e uma criança ao fundo. Na fotografia atribuída a Schleyer, apenas o garoto aparece, em uma posição ligeiramente distinta. Daniel Rebouças. Imagem. Detalhe: 2 soldados e uma criança. São Salvador da Bahia. Muitos fotógrafos importantes concorreram para participar das publicações em torno da Exposição Universal em Paris em 1889. Ter suas imagens incluídas nessas publicações rendia prestígio, bem como a chance de desdobramentos proveitosos, como apresentar fotografias em outras exposições. No livro Le Brésil e no álbum iconográfico organizado pelo Barão do Rio Branco, o trabalho de Rodolfo Lindemann foi um dos mais destacados para a Bahia. É de sua autoria a Grande Panorâmica de Salvador, perspectiva iconográfica valorizada para atender ao mercado estrangeiro interessado nesse tipo de souvenir, mostrando a vista da capital a partir do Forte de São Marcelo. Daniel Rebouças. Queda de Paulo Afonso. Publicada em 1889, esta vista da Cachoeira de Paulo Afonso é mais uma na variada iconografia dessa importante queda d'água. Como indicado na legenda, a imagem foi feita a partir de uma gravura presente na obra de Richard Burton, 1821-1890, cônsul britânico e também um experiente viajante, que entre 1865 e 1868 realizou uma grande expedição científica pelo Brasil.
Depois de percorrer longos caminhos entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, Burton seguiu pelo Rio São Francisco até a Cachoeira de Paulo Afonso, representada nesta gravura. Daniel Rebouças. Anônimo. Estado da Bahia. Folheto informativo para imigrantes. Bahia. Litotipe de Wilk, Pickard e Companhia. 1897. Este mapa do estado, publicado em 1897, integra uma publicação voltada ao estímulo da migração europeia para a Bahia. No fim do século XIX, as autoridades baianas tentaram viabilizar esse movimento migratório diante da crescente entrada de europeus em outros estados, como São Paulo. Para isso, era importante apresentar as belezas naturais e econômicas da Bahia e, sobretudo, o clima temperado do país, que, segundo os autores da obra, era semelhante ao do sul da França. Daniel Rebouças. Imagem. Mapa do estado da Bahia. José Botelho Benjamin. Breve notícia sobre o estado da Bahia, sua geografia física, política, riquezas naturais, leis principais, esboço histórico, etc. Salvador. Tipografia e encadernação do Diário da Bahia, 1894. Nos primeiros anos da República Brasileira, intelectuais na Bahia buscaram reunir e sistematizar informações geográficas do estado. Naquele novo contexto do país, apresentar esses dados em publicações era uma forma de mostrar as potencialidades econômicas da Bahia, visando garantir espaço nas disputas políticas entre as lideranças estaduais. Esta obra do jurista José Botelho Benjamin é um exemplo disso. Daniel Rebouças. Imagens. Mapa do estado da Bahia. Detalhe. Região da Bahia de Todos os Santos. João Espínola. Relatório da augusta e respeitável loja capitular União é Segredo ao Oriente da Bahia, relativos aos quinquênio de 5.893 a 5.897. Bahia, Oficina Dois Mundos, 1898. Este relatório sobre a loja maçônica União e Segredo ao Oriente da Bahia é muito raro, porque não foi comercializado, tendo circulado apenas entre membros iniciados na maçonaria. O frontispício ostenta uma pequena xilogravura ao modo de carimbo, destacando edificações da zona comercial de Salvador e o Forte do Mar. A imagem é acompanhada por insígnias maçônicas, incluindo o aperto de mão e a estrela flamígera com um G no seu centro. Pablo Magalhães. Imagens. Vista de Salvador com insígnias maçônicas. Página de rosto. Salvador Pires de Carvalho e Aragão, 1874, data de falecimento desconhecida. Estudos sobre a Bahia Cabralha e Vera Cruz, feitos por ordem do governador, o ilustríssimo e excelentíssimo senhor conselheiro Luiz Viana. Salvador, litotipografia e encadernação de Reis, 1899. O engenheiro Salvador Pires de Carvalho e Aragão foi incumbido pelo governo baiano de realizar um estudo técnico da região da Baía de Cabralha, como parte dos preparativos para o 4º centenário da chegada dos portugueses no Brasil, em 1900. O objetivo maior do trabalho era dar confirmação às informações contidas na Carta de Pero Vaz de Caminha, o que atestaria a grandeza da ação portuguesa. Naquele contexto, parte da intelectualidade baiana não mediu esforços para divulgar os admiráveis feitos de Portugal, o que significava, em outros termos, mostrar que a origem europeia da nação brasileira deveria ser valorizada, apesar dos questionamentos na época com relação a isso. Daniel Rebouças. Planta da Baía Cabralha.
Na abertura do livro foi estampado o mapa da Baía de Cabralha. No texto que acompanhava o mapa, informava-se com riqueza de detalhes as dimensões e a visibilidade da coroa vermelha, um lugar central na narrativa sobre os primeiros atos de Pedro Álvares Cabral na América. Daniel Rebouças. Planta de Santa Cruz. Embora não fosse uma determinação do governo estadual, a inserção de plantas das cidades aumentava a credibilidade do relatório produzido por Salvador Pires Aragão. Nesta tomada geral da cidade de Veracruz, notamos como o autor marcou pontos importantes recomendados à comitiva: a Cruz de Cabralha e o rio João Tiba. Daniel Rebouças. A Nova Cruz. Mais do que a rememoração de um passado glorioso, o estudo da região tinha por objetivo a instalação de uma nova cruz em comemoração ao 4º centenário. Salvador Pires Aragão projetou uma nova cruz com quase 20 metros de altura, na expectativa de que o marco pudesse ser bem enxergado por todos os navios que avistassem terra. O símbolo, visto nesta ilustração, remete à colonização portuguesa tanto pela cruz cristã como pelo brasão da coroa portuguesa na parte superior, ao passo que também demonstra respeito ao regime republicano, então recém-implantado no país. Daniel Rebouças. Igreja de Santa Cruz. Testemunhos da fé nos períodos da colônia e do Império não ficaram registrados somente nos sermões de religiosos, mas também nas centenas de igrejas e conventos espalhados pelo Brasil, em especial na Bahia. A obra de Salvador Pires Aragão, em seus estudos sobre a Bahia, retrata detalhes da fé em pedra, tijolo, cantaria e madeira. São registros escritos e iconográficos mostrando capelas, igrejas, detalhes de sua arquitetura, minúcias no encaixe da coluna e bases de pedra, cruzeiros onde se desenvolveram vilas e cidades, casas de poder ou simples estruturas. Florestas, rios, portos, pequenos vilarejos de uma Bahia em formação. Rafael Dantas. Leandro, 27 anos. O livro tem 5 retratos de indígenas na região do sul da Bahia, feitas a partir de fotografias tiradas durante a expedição. Em termos de composição, as imagens detalham o torso e as feições do rosto, à moda dos retratos em cartões de visita, comuns na época. A única exceção foi esta fotografia de Leandro, um rapaz de 27 anos, tomada de corpo inteiro em meio à vegetação local. Os retratos remetem às discussões sobre o futuro da nação brasileira no fim do século XIX, enquanto a obra defende a valorização da presença e, sobretudo, a influência portuguesa na formação nacional, também nutre desconfiança contra a miscigenação, vista aqui como algo negativo. Por isso, Salvador Pires lamenta não ter encontrado vestígios culturais dos indígenas encontrados por Cabral, nem mesmo descendentes diretos que tenham deles conservado a pureza da raça primitiva. Daniel Rebouças. Um dos muitos arrastadores para a tiragem de madeira. A natureza é um dos temas de que a comitiva tratou com mais esmero, tendo sido orientada a registrar a flora e fauna, coletando amostras, se possível. O objetivo era usar o material recolhido na decoração do 4º centenário do descobrimento em 1900. Porém, após entregar o relatório, Salvador Pires Aragão pediu desculpas por não ter a competência para um estudo tão sério. Reconhecendo a limitação de seus conhecimentos, tentou compensá-la com informações detalhadas sobre as madeiras do local e seu potencial econômico. Segundo o autor do livro, a região era rica em madeiras úteis para construção e exportações, cuja diversidade foi documentada em uma tabela anexada ao relatório final.
Vale notar que esta imagem de um arrastão para transporte de madeira é contrastante com outras imagens feitas ao longo do século XIX que tematizaram em tom crítico essa atividade exploratória. Daniel Rebouças. Planta do Ribeirão Mutari. Para Salvador Pires Aragão instalar um marco religioso na coroa vermelha, próximo à cruz colocada pelos capuchinhos em 1898, não se sustentava, porque, de acordo com seus cálculos, a primeira missa não teria sido realizada ali. Segundo o engenheiro, o lugar mais adequado para a nova cruz seria na margem esquerda do rio Mutari. Para fundamentar ainda mais seus argumentos, ele estampou uma planta do Mutari nos estudos sobre a Baía Cabralha e Vera Cruz. Era preciso dar o máximo de visibilidade possível à sua teoria. Somente aquele curso d'água tinha uma foz por onde os portugueses poderiam ter atracado com um escaler, bote, batel ou esquife, após a grande nau aportar na Baía de Cabralha. Daniel Rebouças. A coroa vermelha. Citada várias vezes ao longo do relatório, a coroa vermelha tinha uma importância especial no olhar da comitiva. Seria ali o Porto Seguro de Cabral, descrito na carta de Pero Vaz de Caminha, por onde começou a colonização portuguesa do país. Ali também foi o lugar da primeira missa, embora outras versões da história na época afirmassem que ela teria ocorrido em Porto Seguro. Previa-se que o lugar fosse fotografado de vários ângulos, sendo esta a principal ilustração sobre o tema do livro, feita na própria enseada. A região abrigava a Cruz dos Capuchinhos e foi também um dos locais cogitados para receber a nova cruz, em um esforço de criar um novo marco de memória do descobrimento em tempos republicanos. Daniel Rebouças.